Pessoal, o assunto do meu vídeo será novas tecnologias de tolerância a herbicidas, principalmente em culturas transgênicas, que são tecnologias que vão entrar nos próximos anos aqui no Brasil e vão com certeza revolucionar todo o manejo que nós fazemos de plantas daninhas. Basicamente são as culturas de soja, milho e algodão com tolerância a herbicidas como dicamba e 2,4-D, que são auxínicos, e ao isoxaflutol, que é um herbicida pré-emergente, inibidor da biossíntese de carotenoides, que também vai ser uma ferramenta muito interessante de manejo. Porém, o mais importante para garantir e preservar essas tecnologias é que a gente não repita futuramente os erros lá atrás que nós fizemos, que foi a super simplificação do sistema com poucas ferramentas de manejo. E nós já sabemos qual que é a resposta que isso dá. Conforme a gente simplifica demais o manejo, a gente tem a seleção de plantas que estão mais adaptadas a esse sistema e são os problemas de resistência que nós temos hoje. Então não deixe de assistir. Bom, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho mais sobre essas novas tecnologias de tolerância a herbicidas que vão revolucionar o mercado brasileiro nos próximos anos, talvez 2, 3 ou 4 anos, e principalmente explicando um pouco o que elas são, rapidamente, e como a gente pode fazer para extrair o máximo dessa tecnologia, evitando que aconteçam alguns problemas, por exemplo, que acontecem nos Estados Unidos atualmente com algumas dessas tecnologias, devido a principalmente problemas de aplicação, né? Então, com certeza elas vão revolucionar, por quê? Porque elas estão trazendo produtos que não eram para ser utilizados durante o cultivo, por exemplo, da soja, do milho e do algodão. E, basicamente, você tem uma ferramenta nova para utilização visando o manejo de resistência a herbicidas em plantas daninhas. Então, hoje no Brasil já são mais de 50 casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Algumas delas todo mundo já conhece, elas são temas de vários trabalhos publicados, temas de várias palestras, por exemplo, plantas que a gente chama comumente de buva, né? O gênero das coníseas, o capim amargoso, que é de Digitaria insulares, o amaranthus palmeri, que está no Mato Grosso. Então, boa parte dessas tecnologias visam, então, o manejo de resistência a glifosato nessas plantas daninhas. Então, a primeira das tecnologias que eu poderia comentar rapidamente é a Xtend, né? Que basicamente ela é a Soja Xtend, é uma tecnologia atualmente da Bayer, que foi comprada da Monsanto, e ela visa a utilização de dicamba, que é um herbicida auxínico usado já desde a década de 60, inclusive já registrado no Brasil para uso já há bastante tempo, para utilização na pós-emergência, né, aplicação à folhagem da soja e do algodão. Essa tecnologia, então, ela vem para o manejo de folhas largas, as latifoliadas, que a gente chama, principalmente aquelas de difícil controle, as tolerantes ao glifosato, por exemplo, poia branca, erva quente, corda de viola e, obviamente, a buva, problema enorme de resistência a glifosato e outros mecanismos de ação, e inclusive o caruru, né, o amaranthus palmeri, que está na região do Mato Grosso, também vai ser um alvo interessante. Essa tecnologia já existe nos Estados Unidos há alguns anos e o problema que tem acontecido é um pouco de deriva. São várias reclamações anualmente de deriva do produto para áreas vizinhas de soja convencional, ou seja, não Xtend, a soja que não tolera o dicamba em pós-emergência. O problema maior é que a soja convencional não transgênica é altamente sensível ao dicamba. E ele é um produto que tem uma volatilização um pouco maior do que formulações, por exemplo, de 2,4-D-amina e do próprio glifosato. Então, somado ao fato de que muitos tanques de pulverização não eram devidamente lavados, presença de ventos, condições mais desafiadoras para aplicação, aconteceu o quê? Resultado, problemas de fitotoxicidade e intoxicação de outras culturas. Então, a lição que a gente tira desse caso é que para a gente aqui, a formulação, elas já vão vir elas são menos voláteis, a presença de adjuvantes vai ser obrigatória, a utilização de gotas muito grossas para aplicação, gotas maiores para diminuir o problema de deriva, e vai depender sim de um esforço tanto da consultoria e dos próprios produtores, da universidade, de todos os envolvidos no agro, para evitar então que as aplicações sejam feitas em momentos inadequados, sejam eles de ventos acima de 8 a 10 km por hora, umidade relativa muito baixa, principalmente lavagem perfeita dos tanques com amoníaco, por exemplo, para evitar resíduos, porque a gente vai ter muita soja ao redor nos primeiros anos que não vai ser tolerante e um uso inadequado da tecnologia pode ser um problema enorme, como a gente tem notado nos Estados Unidos. A outra tecnologia é a Enlist, né, que é a tolerância a 2,4-D, que é um herbicida já comumente usado para manejo de folhas largas resistentes e tolerantes ao glifosato. Ele vai vir então tanto para a soja quanto para o algodão e para o milho, no caso com tolerância a graminicidas, principalmente aqueles que a gente chama de FOP, como a Loxifop, por exemplo.
e também vai ajudar muito no manejo de plantas resistentes ao glifosato, permitindo a aplicação em pós-emergência, mas sempre tomando muito cuidado com as culturas vizinhas. No momento da aplicação vai ser muito mais desafiador para o produtor do que foi, por exemplo, a geração da aplicação de glifosato, porque realmente você tem culturas muito sensíveis ao redor. Vamos pensar em vinhedos, pensar em áreas de citros, pomares, então o cuidado vai ser enorme. A última tecnologia seria a GT27, que são sojas tolerantes a isoxaflutol, que nesse caso é um pré-emergente, que já é utilizado em milho, cana-de-açúcar, batata no Brasil, e também vai ter um efeito muito grande para manejo, além de folhas largas, nesse caso especificamente uma ação sobre gramíneas como o capim amargoso. Então a mensagem principal é que as novas tecnologias vão sim ser uma resposta boa, mas vão ser uma ferramenta a mais no manejo integrado de plantas daninhas, e não vão ser a solução, porque nunca uma solução sozinha dura muito tempo. E sim elas vão ter que ser integradas em várias soluções para assim a gente conseguir preservar essa tecnologia por vários anos.